Olá, amados irmãos e irmãs. É uma alegria nos reunirmos hoje, dia 8 de fevereiro, segunda-feira. Hoje a igreja nos possibilita celebrar duas memórias. A memória de São Jerônimo Emiliani e a memória de Santa Josefina Bakhita, também conhecida como a Afortunada. Hoje nós vamos, de certa forma, fazer opção pela memória de Santa Josefina Bakhita. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir um pouco sobre a vida de Santa Josefina Bakhita. Josefina nasceu no Sudão em 1869 e morreu na Itália em 1947. Sofreu os horrores da escravidão. Mais tarde, já libertada, entrou para a congregação das Irmãs Canossianas, tendo feito a sua vida total, doação aos excluídos, foi canonizada pelo Papa São João Paulo II. A exemplo dessa religiosa, tenhamos profundo zelo pelos marginalizados da sociedade. É por esta profunda experiência de amor, de entrega e de doação, mesmo nos momentos de extrema dor, que Santa Josefina Bakhita é considerada a afortunada. O nome Bakhita, então, significa afortunada. Afortunada do quê? Da graça e do amor de Deus em sua vida. Ela, como escrava ainda, ou melhor, ela ainda quando morava no Sudão, antes de se tornar escrava, ela olhava para toda a criação, sem mesmo conhecer o Deus uno e trino, o Deus dos cristãos. Ela dizia que tudo aquilo deveria pertencer a um grande e bom patrão. E ela gostaria um dia de servi-lo de todo o coração. E isso então é atendido. Esta súplica, como dizia São Paulo apóstolo, ao Deus desconhecido é ouvida. E Deus então dá a graça da verdadeira liberdade na vida de Santa Josefina. Ela que passa pela escravidão, encontra verdadeira liberdade a partir da sua consagração total, da sua entrega e amor pelos mais necessitados. Assim se fazendo em conformidade com o Evangelho de São Marcos. Durante esta semana, no dia 11 de fevereiro, nós vamos
celebrar, amados irmãos e irmãs, a memória de Nossa Senhora de Lourdes, também conhecido como Dia dos Enfermos. Por isso, nós vamos perceber, por meio da liturgia, durante esses dias, inúmeras curas e pessoas que estão doentes que vão ao encontro do Senhor. O Evangelho de hoje de São Marcos nos coloca diante, então, desta vida missionária de Jesus. Jesus que se coloca sempre a caminho, indo para as diversas regiões da Galileia, para que pudesse proclamar a boa nova, anunciar a boa notícia do reino a todos, sem exceção. Quando ele desce da barca, imediatamente o povo o reconhece. Então a palavra nos diz que, percorrendo toda a região, levavam a ele os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Há também um detalhe importante: os doentes eram colocados nas praças e suplicavam a Jesus que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste, e aqueles que o faziam ficavam curados. Esse detalhe, amados irmãos e irmãs, está em conformidade com esta realidade, então, do que nós contemplamos a partir da vida de Santa Josefina Baquita. Santa Josefina Baquita sempre se colocou à disposição. Ela também procurava viver, de certa forma, a partir do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, a mística de tocar na orla de seu manto, na barra de seu manto. E ela o fazia por meio do cuidado dos mais necessitados. A sua vida foi inteira doação, entrega de amor, assim como fez o nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo, ontem, nós fomos abordados pela segunda leitura, aonde São Paulo dizia à comunidade dos Coríntios, a cada um de nós, que o maior desejo de seu coração, e para ele era uma obrigação, uma imposição, era uma necessidade, anunciar o Evangelho de Cristo a todos. Nós também, enquanto batizados, somos convidados a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que o Senhor mesmo nos confiou. E é diante desta certeza e é diante desta graça que nós nos unimos com o salmista. Alegra-se o Senhor em sua obra. O ministério, a vida de Jesus, o ministério, a vida de Santa Josefina Baquita, revelam algo que está em sintonia também com a primeira leitura de hoje. A primeira leitura fala da criação, de Deus que faz a terra, cobrindo então tudo o que há ali, o vazio, o nada de vida. Jesus nos traz vida. Santa Josefina Baquita doou também a sua vida em favor dos irmãos e irmãs. Que possamos testemunhar o amor a Cristo e peçamos a intercessão de Santa Josefina Baquita para que a vontade de Deus se realize em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.